Agora eu te pergunto, se esse jovem tivesse alguém que ele ama muito entre a vida e a morte no hospital, e o médico vendo, com o conhecimento dele, que essa pessoa ia morrer, como ele se sentiria se ele simplesmente dissesse, vai morrer? A ética está sempre em pauta nas nossas relações profissionais e no cartório, pela segurança jurídica e a confiança dos clientes no seu trabalho, é imprescindível que se fale de ética. O principal aspecto da ética é a transparência, ou seja, a ciência de conduzir as suas atividades no dia a dia de forma aberta, verdadeira e visível, de tal forma que se alguém perguntar como você chegou àquela conclusão, como você realizou algum ato ou decidiu sobre um problema ou questão dentro do cartório, você possa mostrar as informações e o processo com tranquilidade. Se você não tem paciência para assistir essa aula toda, então anote pelo menos 3 frases para saber sobre a ética. Em primeiro lugar, se for sim para facilitar a vida do outro e prejudicar a sua vida no cartório, então é não. Em segundo lugar, se você não tem certeza do que é certo ou errado, antes de realizar a ação, pergunte-se: eu poderei explicar em detalhes para o meu chefe ou para os meus pais como eu fiz e por que eu agi em determinada situação sem me sentir constrangido? E a terceira questão é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Portanto, conheça as regras do local que você trabalha. Pronto! Você já captou o sentido da ética. Mas vamos desenrolar com muito mais profundidade esse assunto nessa aula de hoje, porque tem muitas coisas sobre ética que você precisa saber para não tropeçar em alguma pedra na sua jornada, e muitas vezes essas questões não estão escritas. Então, olá, eu sou Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Resiliência da Cartório Flix, e nessa aula nós falaremos de ética no ambiente de trabalho e como manter a sua integridade naqueles momentos cruciais da sua profissão. Então assuma a ética de um bom aluno e compartilhe essa aula com alguém. Curta esse vídeo, ative o sininho para receber mais notificações sobre as aulas gratuitas no YouTube e não esqueça de seguir a Cartório Flix nas redes sociais para receber muitas dicas e novidades que podem te trazer as chaves para que você siga abrindo as portas da sua vida profissional. Para falar sobre ética, eu simplesmente preciso orientar que o seu comportamento como funcionário esteja em conformidade com as normas, leis, os provimentos que regem o cartório. Você conhece a consolidação normativa dos cartórios? Conhece e aplica o código de conduta do cartório que você trabalha? Você segue as regras estabelecidas pelo seu chefe? Então você trabalha com ética. O comportamento ético é obrigatório para uma boa reputação, tanto quando a gente fala do cartório, quanto quando a gente fala da sua carreira. Aliás, é um fator determinante para a sua continuidade neste emprego e nos demais. A dificuldade é que o comportamento ético nem sempre é muito claro e a gente corre o risco de encontrar alguns dilemas no dia a dia. Eu tenho uma aula que fala justamente sobre dilemas éticos no cartório. Dá uma olhada, tá aqui disponível no YouTube. Debater com clareza sobre o que se faz e o que não se faz no cartório para que todos trabalhem com ética é muito importante, pois um tropeção nesse tema pode resultar em graves consequências, que podem colocar em risco até mesmo a delegação do titular de cartório. Então, ter um código de conduta no cartório que fale das boas práticas é, no mínimo, uma ação para a gestão de riscos do cartório e, em muitos casos, pode mitigar problemas até mesmo nas relações trabalhistas. O código de ética ou de conduta do cartório é um conjunto de padrões morais usados para orientar, tirar conclusões e tomar decisões no dia a dia, quando surgem aqueles dilemas. Esse código de conduta ele estabelece padrões de certo e errado e vai descrever o que nós devemos fazer diante daquela situação, quais os direitos e obrigações dos funcionários, líderes e até mesmo dos clientes. Esses padrões eles impõem algumas restrições de comportamento,
como práticas inadequadas no relacionamento com colegas e clientes, sobre oferecer vantagem para um cliente, sobre dar desconto nos emolumentos para atrair mais clientes, sobre discriminar um colega pela sua raça, roupa, doença ou até mesmo a sua religião ou opção sexual, oferecer informações para os amigos por dinheiro, omitir ou disseminar dados pessoais confidenciais do cartório. Tudo isso é antiético e não está claramente escrito em algum lugar. Tecnicamente, a gente deveria vir de casa com esses norteadores, mas nem sempre é assim. Ter um comportamento ético é tão importante profissionalmente quanto pessoalmente. E eu te garanto, isso tem um impacto significativo na sua prosperidade, na sua carreira e no seu trabalho. Talvez você já saiba que eu sou fã de planos de ação e de listas de tarefa para sempre conferir se eu estou com todas as minhas tarefas em dia. Então a minha dica é, faça uma lista para mapear se você está preenchendo todos os requisitos quando se fala em ética no cartório que você trabalha. Em primeiro lugar, você segue as leis e provimentos para o seu dia a dia no trabalho? Certifique-se de entender dessas leis e cumpri-las. Proponha um grupo de estudos no cartório para tirar dúvidas com seu líder sobre as decisões legislativas. Em segundo lugar, além das leis, existem implicações morais que precisam ser observadas no seu trabalho. Por exemplo, você participou da criação de um projeto novo no cartório. Este cartório investiu em você, inclusive pagou uma pós-graduação para que você estivesse bem seguro nesse setor criado, nesse projeto. Não existem leis que te proíbam de trabalhar num outro cartório. Você é livre, mas seria imoral, questionável, levar todo o plano de ação daquele cartório para esse novo cartório, inclusive ligar para aqueles clientes que você tinha para convidá-los para o seu novo emprego. Você fez parte de uma obra, não existem regras, mas existe um acordo moral firmado entre você e o seu líder. Vá com o conhecimento, mas não leve as ideias e nem os clientes. Isso é antiético. Terceiro lugar, as suas atitudes e ações do dia a dia apoiam os valores, a missão e o propósito do cartório. Por exemplo, a missão do cartório tem como base a excelência no atendimento. Os valores são o respeito, excelência no atendimento, acolhimento e conhecimento, por exemplo. Você trabalha conectado com esses princípios? Você procura entregar no seu trabalho, com o seu comportamento, esses valores quando se relaciona com colegas e clientes? Lembre-se que a excelência vai desde a roupa que você escolhe para trabalhar até o seu comportamento. Imagina se você decidisse viajar para Dubai, que você sabe que é um lugar super conservador. Lá, a ética é que as mulheres cubram os seus cabelos e o seu rosto ao entrar em alguns templos. E você, que quer aproveitar toda a viagem e é uma pessoa respeitosa, vai levar um lenço e roupas adequadas para estar em conformidade com a ética daquele local. Estamos juntos até aqui? Então pensa comigo, você escolheu trabalhar em um cartório e não em uma loja no shopping. Você precisa se vestir de acordo com o ambiente do cartório, transmitindo respeito, segurança e confiabilidade. Uma dica é: conheça os valores do cartório para saber como é a ética daquele local. Mas isso é um tema para outro vídeo que nós temos disponível no YouTube. Vamos voltar ao seu comportamento no dia a dia, em relação à missão e aos valores do cartório. Eu vou te contar uma história para que você possa entender sobre o comportamento ético no cartório e para que você faça uma autoavaliação. Uma amiga minha foi a uma loja porque ela trocou o celular dela e ela teve um problema para poder baixar o WhatsApp. Ela estava muito preocupada, já não é mais jovem, já não é tão esperta para mexer com essas ferramentas, mas o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho para ela. Chegando lá, o jovem especialista olhou para o aparelho, ouviu a situação, colocou o aparelho no balcão e disse: perdeu tudo. Saiu dando as costas para ela porque ele sabia o que estava acontecendo. Agora eu te pergunto, se esse jovem tivesse alguém que ele ama muito entre a vida e a morte no hospital e o médico vendo com o conhecimento dele que essa pessoa ia morrer, como ele se sentiria se ele simplesmente dissesse: vai morrer? Ah, Sabrina, mas não confunde o celular com a vida de uma pessoa. Claro que não.
mas eu estou tentando te fazer uma analogia sobre um problema muito importante para aquela mulher e sobre os problemas muito importantes que você lida no seu dia a dia ao atender bem. Tratar o problema do cliente com o devido respeito é ser ético no trabalho. Como você gostaria de ser tratado? Como aquele jovem gostaria de ser tratado? Com acolhimento, com delicadeza e empatia em relação ao problema, sem desdém e frieza. Como você chamaria aquele médico se ele tivesse sido totalmente descomprometido com os sentimentos da família, assim como foi o rapaz com o telefone? Certamente você denunciaria para o Conselho de Ética. E não é isso que os clientes fazem quando você ou um colega desconsideram o problema e simplesmente dizem que não dá para fazer sem nenhum amortecedor? Eu espero que essa aula tenha te trazido insights importantes para a sua jornada profissional. Lembre-se que o código de conduta e os valores do cartório são os norteadores para que você possa seguir crescendo no cartório, mas o seu comportamento é fator determinante. Então, uma dica final para a sua carreira: seja nesse cartório ou em outro lugar que você atender alguém, haja com profissionalismo e excelência. Mostre que você está fazendo o possível para atender aquela demanda do cliente. Demonstre respeito e comprometimento. Se você verificar que não pode ser feito, explique para o cliente as alternativas, aponte soluções paliativas, ligue para especialistas e debata sobre o problema, assim como você espera que aquele médico faça com a saúde daquela pessoa que você ama. Diga para a família ou diga para o cliente: esse é um caso difícil, mas nós faremos tudo que está ao nosso alcance e dentro da lei para solucionar essa questão. Mas eu serei muito transparente. Talvez eu não consiga resolver o caso porque existe um provimento que rege essa situação. Eu te garanto que o cliente, mesmo diante de uma negativa sua, vai te agradecer pelo seu atendimento. Gostou desse vídeo? Ele falou muito mais do que ética. Ele te trouxe um monte de informações, assim como funciona na Cartório Flix. Nas trilhas da Cartório Flix, nós temos vários cursos para que você tenha conhecimento, habilidades e atitudes. Acesse o nosso site e conheça todos os cursos que estão à sua disposição. Obrigada!